Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje num dia interessante porque nós estamos às vésperas do possível retorno do ex-presidente foragido ao nosso território no dia de amanhã. Esse possível retorno está sendo aguardado de formas diversas por setores importantes da sociedade brasileira. Para as pessoas que se encontram, parafraseando aqui o ministro Flávio Dino, no mesmo continente mental das pessoas que acreditam que a Terra é plana, amanhã será um dia de glória, porque eles receberão uma figura que eles mitificaram e que está às voltas com uma série de pendências judiciais que vão cair na sua cabeça. Por outro lado, a sociedade de verdade, quem opera no mundo da realidade, está enxergando esse retorno de um outro modo, porque essa figura tem muitas explicações a dar. E se ele estava pensando que chegaria amanhã com toda a proteção que ele tinha anteriormente, com todos os privilégios, com todos os desvios que foram feitos na máquina pública para seu benefício pessoal, esse tempo acabou. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, como é que será esse retorno possível, esperado, da figura do ex-presidente da República e algumas consequências e também outros assuntos que estão ao seu redor. Mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito importante, é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, se puder, compartilhe, se você gostar, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá e participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar, tá bom? Se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades. Bom, então vamos lá. Gente, é impressionante como é que estão acontecendo algumas situações aqui no Brasil e que tem um tratamento através dos grandes veículos de comunicação absolutamente dirigido a preservar alguns personagens e quando eles querem a condenar, a espolhar a imagem de outro personagem. Bom, no caso específico, nós estamos vendo que amanhã está prevista esse retorno aqui do Bolsonaro, que na matéria aqui da Mariana Carneiro tem o seguinte título: Bolsonaro quer desfile em carro aberto na chegada ao Brasil nesta quinta. Esse presidente também deve participar em evento organizado por Bia Kicis. Bom, então estava querendo utilizar ali um espaço do aeroporto, que é um espaço público, para fazer aquelas presepadas, enfim. Situações que aconteciam ao tempo que ele era candidato e chegava nos lugares sem nenhum tipo de arcabouço de segurança, então virava aquela baderna, aquela bagunça, aquelas imagens que eram geradas ali, eram utilizadas para a sua propaganda pessoal, só que isso agora vai ter que ter uma outra configuração. Não dá para ele utilizar a estrutura de espaços públicos para suas presepadas, achando que a bagunça que ele fez antes de ser presidente e depois que ele se converteu em presidente da República poderá ser reproduzida ad eternum aqui no Brasil. Bom, e quais são as últimas notícias, as últimas atualizações? É que Bolsonaro, quer queira ou quer não queira, já vai começar a experimentar passeios no camburão da Polícia Federal. Por que vai acontecer? É isso aqui, notícia fresquinha. A volta de Bolsonaro, Polícia Federal vai buscar ex-presidente dentro do avião. Não é por uma questão de fazer nenhum tipo de sacanagem, de molecagem com o ex-presidente da República, não. É questão de segurança. Normalmente, a Polícia Federal vai acompanhar ex-presidentes da República, mas que desembarcam sempre com discrição, sempre ali, enfim, com os cuidados que um ex-presidente da República tem que ter diante ou pelo Estado brasileiro para a sua segurança. Então, a matéria aqui do Lauro Jardim nos informa agora que, vou ler aqui para vocês, assim que o voo da Gol pousar no aeroporto de Brasília, amanhã, 7h10 da manhã, uma equipe de agentes da Polícia Federal vai entrar na classe executiva do avião. Os policiais vão buscar Bolsonaro e direcioná-lo a um carro da Polícia Federal. É o procedimento padrão para ex-presidentes que não saem diretamente no saguão do aeroporto. O carro da Polícia Federal trafegará por uma área restrita e levará Bolsonaro até o veículo particular disponibilizado pelo PL para levá-lo até sua nova casa, localizada num condomínio no Jardim Botânico. E as bagagens de Bolsonaro? Sabe-se lá o que trazem depois de 3 meses nas cercanias da Disney? O procedimento padrão nesses casos é um assessor, o ex-presidente terá 3 acompanhando no voo, leva as bagagens até a alfândega para serem inspecionadas e por aí vai.
Mas não vai ser como ele estava desenhando, não. E alguns colunistas já estão imaginando ali algumas situações conflituosas também, como o Igor Gadelha, do Metrópole. Aliados prevêem conflito entre Bolsonaro e a Polícia Federal na chegada ao Brasil. Ou seja, ele está dizendo aqui que o Bolsonaro vai querer desafiar essa lógica, já vai ser o primeiro conflito logo na chegada. Então, certamente a Polícia Federal já está estabelecendo já uma contra-ação, né, vamos dizer assim, desse tipo de alucinação que o ex-presidente Baderneiro e Fujão quer fazer num aeroporto, num espaço público, né, o que certamente prejudicaria muitas pessoas. Então, nós vamos aguardar isso aí. Antes de falar aqui do Nicolas, dar uma repercutida aqui num ponto que está pendente em relação à figura do ex-presidente da República e que não está sendo focalizada de uma forma adequada, né? Há toda uma orientação editorial desse assunto ser tratado de uma maneira sem menor importância. Nós estamos falando de um ex-presidente da República que tentou surrupiar mais de 18 milhões de reais em joias, em riquezas, para seu benefício pessoal. Agora, essa modalidade está sendo chamada de incorporação ao acervo pessoal. Estão dourando a pílula. Matéria diz: Polícia Federal mira joias sauditas de 18 milhões a Bolsonaro. Após revelação de que terceiro conjunto foi entregue, corporação avalia nova investigação sobre motivação dos presentes milionários. Defesa do ex-presidente indica que devolverá a caixa, que inclui um Rolex cravejado de diamantes. Gente, a situação está o seguinte: nós temos uma pessoa que agiu de forma absolutamente desonesta, surrupiou uma série de bens que não lhe pertenciam e está caladinho, está dando um migué, está absolutamente se fingindo de morto, se fingindo de desentendido. Na medida que as situações vão sendo reveladas, então vou devolver, só tem que devolver. Gente, isso é um escândalo, porque é uma coisa assim inimaginável a gente pensar que existiu um presidente da República que não tinha noção que era certo ou que era errado, que ele poderia embolsar para seu benefício pessoal algumas joias estranhamente dadas a ele. Inclusive, hoje de manhã cedo eu conversei com alguns amigos, né, falando assim: olha só, a gente tem que pegar os nossos amigos que são correspondentes internacionais para verificarem nesse encontro que o Bento Albuquerque esteve presente, o Encontro Verde lá na Arábia Saudita, para saber quem dos presentes também recebeu caixas de joias. E se foi só o Bolsonaro, por que essa deferência para Bolsonaro? Joias milionárias, por que nenhum registro, nenhum bilhete? Por que isso não foi feito com cerimônias? Por que isso não foi feito publicamente? É claro que são todos indícios de corrupção, são indícios de alguma coisa mal organizada, mal feita contra o povo brasileiro. Bom, então nós estamos diante dessa situação e agora apareceu mais o Nelson Piquet, com uma espécie de depositário, né, de muamba, uma espécie de receptador de coisas obtidas ilicitamente. O Nelson Piquet, ele poderá ser responsabilizado criminalmente se o Bolsonaro for condenado, como tudo indica que será, por conta dessa apropriação indébita, esse peculato, esse desvio de coisas que não lhe pertenciam. Ontem, inclusive, quando o ministro Flávio Dino estava lá na CCJ, prestando lá os seus esclarecimentos, eu estava doidinho para ver o Dudu Bananinha fazer algum tipo de pergunta e fazer algum tipo de proselitismo em cima do Flávio Dino. Quis a sorte dele que não houvesse tempo para que ele fosse perguntar alguma coisa. E mesmo o deputado Nicole, que foi ridicularizado ali também na Câmara, e ele não será mais levado a sério, porque todo mundo sabe que ele é um presepeiro que quer apenas produzir imagens para as redes sociais. Ele não quer ser um deputado, ele quer ser um animador de auditório para as pessoas que o seguem, enfim. E ele vai ter que aturar agora esse apelido de Nicole, de chupetinha, de miliciano e coisas e que tais, porque é o tipo de comportamento que ele tem, e agora ele está sofrendo nas costas o mesmo tipo de situação que ele costuma fazer com os outros. O que não é nada producente para a democracia, mas pelo menos isso vai talvez causar um freio de arrumação. Quem sabe ele aprenda alguma coisa e essas coisas, ou coisa que ele vem aprender,
fazer o torne uma pessoa mais civilizada. E uma das formas de civilizar alguém é mostrar que existe uma ordem, existe uma lei. E ele ontem foi condenado, multado, né, pelo TSE em R$30 mil por desinformação contra Lula. Durante a campanha eleitoral ele fez fake news, dizendo que havia tido um desvio na área de saúde, enfim, uma mentirada danada. Tomou a primeira condenação. Isso abre a porteira para outras que virão na sequência. Muita gente pode achar assim, essa condenação, isso aí não vai fazer muitas cócegas no que ele está ganhando, enfim. Olha, mas virão outras. A porta foi aberta. E aqueles que estavam na CCJ ontem, né, que estão sendo processados pelo ministro Flávio Dino, também não vão ter para onde correr. Porque foi explicitado ali que o cargo de deputado e senador, e o ministro Flávio Dino também é senador, né, está licenciado para ocupar o ministério. Enfim, essas pessoas, uma vez eleitas, elas não têm a permissividade para fazer qualquer coisa com mandato. Elas não podem sair atacando a honra das pessoas, destruindo a vida das pessoas e acharem que são direito delas e que não serão responsabilizadas por isso. Então, tá aí mais uma informação, né, sobre uma figura do bolsonarismo. E hoje o Estadão também está fazendo aqui um pequeno inventário dessas muambas, dessas joias que foram... O Bolsonaro recebe um Rolex de ouro cravejado de diamantes e acha que isso é normal? Que isso gente, é a pessoa ser muito bandida, ser muito mau caráter, ser muito vigarista para ter esse tipo de comportamento. É o mínimo que a gente pode dizer. Se teu filho, tua filha recebe um relógio Rolex em qualquer circunstância, chega em casa, mamãe, papai, ganhei. Vocês vão achar isso normal? É normal se alguém presentear sua esposa, presentear o seu marido, seu pai, sua mãe, com um relógio Rolex de 380 mil reais? Então, como é que uma figura como Bolsonaro pode ter achado isso natural? E as pessoas que estão no seu entorno acharem que isso é uma coisa natural. Isso converte essas pessoas em potenciais vigaristas, potenciais bandidos, potenciais acobertadores de criminosos. Porque quando você acha que o crime é uma coisa normal, é porque você incluiu na sua personalidade esse tipo de comportamento desviado, né? E para finalizar, como se douram as pílulas, né? Jornal Nacional falando ontem de um crime, de uma apropriação indébita, de um peculato, de uma ilegalidade, de um delito, mas usou a seguinte expressão aqui na fala do William Bonner. E aí levanta muitas suspeições, né? Por que o Bolsonaro ainda está sofrendo esse tratamento brando? Vamos acompanhar aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro pegou para ele um segundo conjunto de joias masculinas que... Peraí, Bonner. O ex-presidente Jair Bolsonaro pegou para ele? Então, quando um assaltante vier a te assaltar, espero que nunca aconteça isso, né? Você vai dizer assim, o assaltante, ele tirou os meus bens e pegou para ele. É assim que a gente fala de alguém que praticou um crime? Pois bem, vamos lá. Foi entregue pela Arábia Saudita. Esse conjunto foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. A Polícia Federal investiga o caso. O relógio com diamantes de ouro branco, a caneta, as abotoaduras, o anel e o rosário islâmico foram recebidos durante uma viagem oficial em 2019. Segundo o jornal, o conjunto é estimado em R$500 mil. Na semana passada, por determinação do Tribunal de Contas da União, Bolsonaro devolveu um outro conjunto, que também recebeu da Arábia Saudita e que não declarou à Receita Federal. Recebeu ilegalmente e não declarou à Receita Federal ilegalmente também. Os advogados também levaram à Polícia Federal um fuzil e uma pistola, presentes dos Emirados Árabes Unidos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que os bens foram registrados conforme a legislação em vigor e que todo o acervo será submetido à auditoria do TCU. Essa fala final é totalmente mentirosa. Não foram registrados conforme diz a legislação. Cadê o jornalismo da TV Globo, que não mostrou que esse fato que eles disseram simplesmente não aconteceu? Porque se fosse tudo legal, tudo feito legalmente, não precisava devolver a muamba. Simples assim. Gente, nós estamos vivendo períodos aqui no Brasil que é muito importante a gente estar com os olhos bem abertos, porque a vigarice está sendo muito acobertada no nosso país. A gente tem que passar o nosso Brasil a limpo, né? Eu fico por aqui, mais tarde eu encontro vocês, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, tá bom? Até já, tchau!